Olá, esta é a parte 4 de um total de 5 videoaulas sobre Introdução a HTML, que faz parte da disciplina Programação para a Web 1, onde estaremos estudando HTML, CSS e JavaScript. Eu sou o professor Emmanuel Ramalho Cavalcante. Uma informação inicial: todos os arquivos que são mostrados aqui, todos os códigos HTML, estarão disponíveis nesse repositório do GitHub, bem como no link do site do livro, utilizado na preparação dos slides. Bem, o assunto da aula de hoje é sobre imagens, áudio e vídeo. Como trabalhar, como mostrar imagens, áudios e vídeos em um documento, em uma página HTML. Nós já aprendemos anteriormente como criar um link para uma imagem. É algo bastante simples, utilizando a tag A e referenciando o nome do arquivo. Porém, nós queremos não que haja um link para a imagem, queremos realmente mostrar a imagem. Então, como nós podemos fazer isso? É bastante simples. Basta utilizarmos a tag img. Nesse exemplo aqui, nós informamos a referência para o arquivo, source, aqui a fonte, onde seria o endereço. Aqui é uma informação relativa, ok? Então se espera que esse arquivo aqui exista no mesmo diretório onde está o arquivo HTML. Caso contrário, o navegador irá exibir uma mensagem de não encontrado, o erro 404, not found. Nós também podemos definir a altura e largura da imagem em pixels. E aqui um texto alternativo relacionado à imagem. Isso aqui pode ser útil, por exemplo, para que pessoas que têm deficiência visual possam saber o conteúdo de uma imagem. Ao apontar para a imagem, o software pode ler esse texto para a pessoa. Então, uma tarefa boa para você fazer, para praticar isso, é você acessar algum site qualquer, acionar a tecla F12 e usar um inspector para verificar alguma imagem do site e então alterar alguns atributos para ver o que vai acontecer. Então vamos aqui acessar o site da Americanas e verificar, procurar alguma imagem. Ok? Então vamos acionar a tecla F12. Veja aqui em cima o que aparece. A ferramenta de Inspect é essa daqui. Tá? Então você vai poder selecionar um elemento na página para inspecioná-lo. Então vamos procurar alguma imagem. Alguma promoção aqui do Black Friday. Vamos clicar nessa imagem aqui desse celular. Então veja o que aparece aqui. Aqui é o código HTML relacionado, né, a essa imagem. Então veja que aqui está a tag img. Tem o endereço da imagem no atributo src, que é source, fonte em inglês. E veja que aqui não tem a definição da altura e largura. Tá? Normalmente você basta ter o endereço da imagem. Mas você poderia, caso tenha o atributo, fazer alguma alteração para ver o que ocorreria. Então, voltando para a apresentação, em relação aos atributos height, que é altura, e width, largura, eles devem ser usados para descrever o tamanho da imagem, ou você pode até não colocá-los. Não é bom você alterar os valores originais da imagem, porque isso vai gerar distorções. Só para você ter uma noção disso, aqui no site do W3Schools,
Aqui eu tenho o código HTML e aqui o resultado. Tenho aqui um cabeçalho, nível 2, e tenho a descrição da minha imagem. Então vamos supor que eu vou alterar. Isso aqui é a imagem original, tá? Ela tem 500 pixels de largura e 333 pixels de altura. Se eu alterar, você vai notar que vai haver uma distorção. Então eu alterei aqui a largura. Então isso não é algo bom de você fazer. Ok? Em relação às imagens, talvez você ainda não conheça as diferenças entre 3 tipos de formatos comuns de imagem: JPEG, GIF e PNG. São os tipos mais comuns. E cada um desse arquivo, dessa extensão de imagem, tem um propósito específico. Por exemplo, JPEG é para você utilizar para fotos. É por isso que as câmeras fotográficas e o smartphone, quando você tira uma foto, eles são em JPEG. O GIF você pode usar, por exemplo, para fazer uma animação, né? Uma imagem animada. Isso você consegue com o formato GIF. Já a PNG é um formato bom para diagramas, gráficos, ou quando você quer ter um fundo transparente. Além dessas imagens, existem as vetorizadas, que são aquelas que não perdem qualidade quando você amplia. Os 2 formatos mais comuns são SVG e EPS. O formato SVG já é aceito por padrão no HTML5. Para você trabalhar com essas imagens, você tem que usar um programa de imagem vetorizada, como exemplo o Inkscape, que é um programa gratuito, open source. Ok, então, após ver como inserir imagem no HTML, vamos agora saber como inserir um áudio. Antigamente, antes do HTML versão 5, para você poder escutar um áudio, executar o áudio ou um vídeo, era necessário ter plugins instalados no navegador. Na versão 5 do HTML, isso passou a não ser mais necessário. Tanto arquivos de áudio como de vídeo são reconhecidos automaticamente. Claro que nem todos os formatos de áudio e vídeo o navegador vai compreender. No caso de áudio, você tem o mais importante, que é o MP3, mas também tem o Wave e o OGG. Então, como é que eu faço para colocar? Vamos supor que eu tenho um arquivo chamado name.mp3 e eu quero executar o áudio, escutar a música, no caso, no navegador. Então, eu uso a tag áudio. Esse atributo controls é para que isso aqui o usuário visualize esse controle, essa barra aqui de controle, tá? Para você poder executar, pausar e aumentar ou diminuir o volume, ou deixar mudo, e verificar o tempo decorrido da música. Após você colocar a tag áudio, existem outros atributos também, tá? Que você pode verificar, por exemplo, no site aqui do W3 Schools. Você vai definir, vai informar onde está o arquivo, usando a tag source, informando a fonte e dizendo qual é o tipo de arquivo, no caso aqui MPEG, tá? De áudio MPEG. Você finaliza fechando a tag áudio. Então, bastante simples, ok? Em relação a vídeo, é semelhante. Você vai usar a tag vídeo. Em relação a vídeo, é comum você querer alterar a largura ou altura para que o usuário possa visualizar em tamanho maior um determinado vídeo. Novamente, você tem os atributos controls para poder visualizar essa barrinha, tá, de execução. Você poder ampliar o vídeo para ocupar toda a tela do navegador. E esse atributo autoplay, como já sugere, para que seja executado imediatamente assim que o navegador baixar completamente o vídeo. Ou ser executado à medida que for baixando. Você vai definir o local do arquivo no atributo source, da tag source, e informando o tipo. No caso de vídeos, existem diversos formatos, mas o HTML5 só suporta alguns, entre eles o MP4. Além do MP4, o HTML5 também reconhece alguns outros formatos.
Vejamos aqui quais são. Além do MP4, ele reconhece o WebM e o OGG. Tá? Então, se você for querer executar um vídeo AVI, por exemplo, não vai ser possível executar diretamente no navegador usando HTML5. Ok? Então, esse assunto foi mais simples. Temos agora algumas questões de concurso relacionado a esse conteúdo que foi mostrado. Você pode pausar o vídeo durante cada questão para tentar acertar, responder a questão. O gabarito dessas questões eu vou deixar na descrição do vídeo. Então aqui temos uma questão relacionada à inserção de imagem em um arquivo HTML. A segunda questão relacionada à inserção de áudio. E por fim, a terceira questão relacionada à inserção de vídeo no HTML. No próximo vídeo, nós vamos estar falando sobre como criar formulários em HTML. Até a próxima!